Bom dia, boa tarde. Hoje estamos aqui com uma pessoa super especial. Canal Menopausamente, a gente sempre traz temas extremamente importantes. E se você ainda não acompanha, não segue o canal Menopausamente, faça a sua inscrição, aperte aí o sininho para saber das novidades. Hoje o tema, como não poderia ser voltado na menopausa, mas a gente vai tratar de fatores que podem impactar a mulher na menopausa. Fatores raciais, culturais, sociais, a mulher que tem pouco ou menos acesso à saúde, o histórico de vida dela, o estilo de vida, as situações vividas no passado, esse estresse crônico, como pode impactar nessa fase de transição da mulher. E para isso, eu trago nada mais, nada menos do que a nossa querida Marjorie, que é psicóloga racial. Ela vai se apresentar aqui para a gente e vai contar um pouquinho dela. Marjorie, por favor. Bom dia, Su. A primeira coisa, queria te agradecer pelo convite. Estou super feliz aqui de participar do seu canal. E vou falar um pouquinho de mim. Então, eu sou a Marjorie Pimentel, sou uma imigrante, então vivo fora do Brasil aí faz 11 anos. Sou psicoterapeuta intercultural, né? Sou uma mulher negra e eu trabalho com imigração e com a saúde mental da população negra, né? É, Praticamente todos os meus clientes estão na América do Norte, né? Eu digo que mais ou menos 80% deles são pessoas pretas ou negras que moram no Brasil. Eu queria começar falando que às vezes eu falo preto, às vezes eu falo negro. E por que isso, né? Porque se você estiver assistindo isso e está no Brasil, a gente fala muito negro, 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 porque o negro vai, né, enquadrar aí tanto a pessoa parda quanto a pessoa preta. Mas fora do Brasil, a gente usa o black, 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 e aí acaba que fica, né, como eu fico transitando entre inglês e português, então às vezes eu falo preto, às vezes eu falo negro, mas Uhum, e eu gosto de falar isso porque tem diferenças, né? Então acho que é importante, né? E aí uhum, eu acho que é isso, né? Vim aqui conversar com você um pouquinho, né, sobre a menopausa, é, especificamente para as mulheres negras, né? Acho que é um assunto que é super importante e que não é muito falado. Então, de uhum. novo, meu agradecimento aí pelo seu convite. Muito bom. Bom, Marjorie, o feminino ele traz três grandes fases de transição na vida, né? Que a gente Uhum. chama de três P's ou os três portais, que é a puberdade, puerpério e a perimenopausa. Quando falamos do corpo da mulher negra, não estamos falando apenas de biologia, mas também de história. Você, Uhum. como uma mulher negra e já no climatério, você sente que as marcas históricas e sociais influenciam a forma como as mulheres negras vivem as transições do corpo ao longo da vida? Eu acho, e assim, com certeza sim, porque o corpo da mulher negra, ele nunca foi visto assim de forma neutra, né? Então, se a gente pensar historicamente, o corpo da mulher negra sempre foi explorado, né? Sexualizado, silenciado, né? E também tratado como se essa mulher tivesse que aguentar mais do que outros corpos. E aí eu vou comparar, né, a mulher negra e a mulher branca. As mulheres eram hipersexualizadas, eram usadas ali como objetos, né, para os homens brancos na época da escravidão, e até tinha aquela coisa de mama de leite, né? Então, Uhum, quando uma mulher branca ia amamentar, e aí, assim, tava com dificuldade ou alguma coisa, então, assim, chama a mulher negra que também tá amamentando, que deixava de dar para o filho dela, e aí, né, vai dar para outra criança. Então, tudo isso fez com que o desenvolvimento aí do controle da mulher negra uhum, fosse deixado de lado, né? E então muitas mulheres elas aprenderam que
aquele corpo não pertencia a elas, né? E se não pertence, eu não sinto ou eu deixo de lado, né? Então, eu acho que quando a gente fala da mulher negra, a gente não fala só de mudança hormonal e é isso, né? A gente vai falar aí de uma construção, né? Uhum. É. A gente tem pesquisas que mostram realmente que mulheres negras relatam sintomas mais intensos nessa fase da perimenopausa, né? Uhum, Claro, é como você traz, o estresse racial, essa é uma experiência contínua que a mulher gravou no sistema dela, porque vem de gerações uhum, e gerações e gerações, é aquele corpo em alerta, né? uhum. Essa experiência constante da atenção, o estresse constante, como que você, como psicóloga, você enxerga isso? Como que afeta, impacta as mulheres negras no seu psicológico, com relação ao próprio corpo? Você acabou de falar, ela não sente que o corpo é dela, o autocuidado, a autoestima, como que é esse impacto geral no psicológico da mulher negra que sofre, traz uma história já de gerações e gerações? É. Falando assim da parte emocional, no geral, as mulheres negras, elas se veem como rochas, sabe? Então, Uhum, assim, eu tenho que ser forte, eu não posso ficar vulnerável, né? E isso faz com que a grande maioria delas viva num estado de hipervigilância, né? Então, assim, eu tô sempre atenta ao que tá acontecendo, então eu tô sempre estressada, porque se a gente tá sempre, né, em estado de hipervigilância, a gente fica naquele estado de estresse, né? E aí, emocionalmente, a gente paga a conta, né? Não tem como não pagar a conta. Quando a gente não se permite ou não consegue se permitir ficar vulnerável ou descansar desse estágio de, peraí, deixa eu olhar tudo, deixa eu cuidar de tudo, deixa eu uhum, fazer tudo, né? uhum. A gente tem a conta no nosso corpo. E até pela essa questão histórica, né? Muitas mulheres negras ficaram sozinhas, Uhum, né? Tem muitos estudos que mostram, né, que a maioria das mulheres negras não ficam com seus companheiros aí o resto da vida, né? E eu não tô falando de agora, né? Eu tô falando já de muito tempo atrás. Então, essa mulher, ela tinha que ser a protetora, a provedora, e uhum, tudo isso vai influenciando, né? Na maneira com que a gente recebe as coisas, na maneira com que a gente se relaciona, né? uhum, E aí vai afetando, não tem jeito de não afetar aí essa questão emocional, né? uhum. Quando você traz eh, essa posição da mulher negra, ela tem que aguentar tudo, hein, porque ela é provedora, ela vai criar os filhos sozinha, ela vai, ela acaba virando uma rocha, né? Eu não me permito. Uhum. Como que é isso nessa fase da menopausa? Ela também fala, não, não me permito, não tá tudo bem, é assim. Como que você enxerga isso com as mulheres negras? Como elas enfrentam, elas buscam cuidados, informações ou Uhum. não, tá tudo bem? Eu acho que a gente pode seguir dois caminhos para eu te responder isso. A primeira é que, Uhum, assim, na grande maioria das vezes, a mulher negra, durante a vida, não conseguiu olhar para o autocuidado, né? uhum, Que eu acho que já é sim. uma coisa super importante. Porque se você tá ali de rocha, tomando conta dos outros e, né, sendo provedor, eu tenho que fazer tudo e tudo mais, Uhum, não sobra tempo para o autocuidado. Eu acho que é uma coisa. uhum, A outra coisa é o acesso, né? O acesso à saúde. tá, E acaba sendo, né, menor. E aí, se eu não tenho acesso à saúde durante a vida, tudo que vai acontecendo com o meu corpo, eu vou achando que, né, é assim, né? E muitas vezes a pessoa tem o acesso, mas ela não validada ali naquele acesso. E aí, um parênteses, né? Isso acontece com todas as mulheres, mas, né, uhum, e em relação aos sintomas da menopausa, né? Então, assim, principalmente quando a mulher tá ali no climatério e tudo mais, né? E vai ao médico, ai, não, de repente, não, tá tudo bem, é assim mesmo e tal. uhum, Para a mulher negra, mais ainda, porque se criou uma imagem de que essa mulher é mais forte, que ela aguenta mais.
E aí a gente acaba que internaliza essa mensagem. Então as coisas Sim. começam a acontecer, você começa a sentir coisas, mas não, tá tudo bem, tá tudo bem. Pode até ser uma coisa de, de repente eu tô chegando na menopausa, mas ok, É, né? uhum, E aí você vai procurar ajuda médica, muitas vezes não tem a validação, né? uhum, Porque esse olhar existe, né? De que a mulher negra é uma mulher mais forte. Tanto é que há um tempo atrás, vamos pensar assim, se uma mulher fosse parir, por exemplo, né? Ah, eu tô com muita dor, tô com muita dor. A quantidade de ah, anestésico, né? Que era uhum, dado para a mulher negra era menor do que para a mulher branca, né? A é, quantidade de medicação, né? Então uhum, isso é uma coisa super assim, super marcante que acontecia muito. E esse já é um recado, né, que a sociedade dá e uma coisa que a mulher negra pode internalizar, né? uhum, uhum. É. E aquela coisa, né? Vai repetindo para o cérebro, você acredita e, enfim. Uhum, sim. Agora, Ah, Marja, desculpa, eu acho que tem mais uma coisa, que é a falta de representatividade. ah, Porque às vezes quando você vai a uma médica, né? E aí, assim, tem sim a questão de ser uma pessoa preta, parda, mas não é só isso, né? É uma pessoa que consegue olhar para aquele corpo, né? uhum, Aquele corpo, né, que é diferente do dela, e perceber que, de repente, aquele corpo tem uma vulnerabilidade diferente. uhum, Né? E aí, se você não para pensar que de repente aquela mulher não teve acesso, não conseguiu autocuidado, né? Elas muitas vezes nem se veem nas campanhas de menopausa, né? Porque é tão difícil você ver campanhas de menopausa com mulheres negras, né? é, Então, assim, aquilo não é para mim, né? Não é para é, mim. é, Então, eu não é uma coisa que eu vou colocar foco, né? uhum. E na sua vivência, né, você vê, enxerga isso, acontece das mulheres negras conversarem na comunidade delas com as amigas, as mudanças do corpo, ou ainda nessa comunidade é um tabu, até porque eu tenho que ser rocha, eu não estou sentindo nada, tadã, um silêncio. Como você vê isso? Porque a gente enxerga hoje as mulheres cada vez mais entre amigas ou rodas de Uhum, conversa, que a gente está criando, está debatendo cada vez mais esse tema, trazendo informações. É, e isso será que acontece também na comunidade das mulheres negras, se elas estão abertas a discutir sobre isso, ou ainda é um tabu e elas preferem ficar em silêncio? Eu falo isso porque eu vejo aqui, eu moro na Suíça, né? Se eu faço um workshop sobre o tema menopausa e eu trago alguma pergunta, algum questionamento, as suíças, elas não querem discutir. É o silêncio, é o uhum, tabu. Elas olham para uhum, baixo e eu já entendo que dali não adianta insistir. uhum. Então, é uma coisa. Aqui a gente está falando das mulheres negras, mas tem também um fator cultural, Cultural. Uhum, né? uhum, sim. Então, Eu acho que depende, Tu, porque hum, assim, se a gente está partindo do pressuposto que a mulher não está nem pensando nessas coisas, talvez ela nem vá, né, trazer isso para as outras, né? uhum, É, E aí eu acho que também tem aquela coisa de todas nós mulheres, né? A gente fala muito de cansaço, de irritação, sei lá, de tristeza, de falta de insônia, paciência, sei lá, e isso, né? Mudança né, uhum, em relação ao desejo sexual, né? Mas hoje eu acho que isso está sendo mais falado, então a gente começa a falar, né, de climatério, de perimenopausa e tudo mais. Então eu acho que hoje isso está mudando devagar, uhum, é, mas eu acho que essa abertura vai depender muito desse grupo que a mulher está, né? Então, acho que se ela se vê representada, né? Se é uma pessoa que depende uhum, que tem um olhar, sabe, um olhar mais sensível, talvez aquela mulher vá conseguir falar, tô sentindo algumas mudanças e tudo mais. uhum, Agora, se ela
se ela olha ali para uma médica ou para um grupo onde ela não se sente assim nem um pouco pertencente, muito Uhum, provavelmente ela vai permanecer calada, mesmo porque ela tá ali, ó, em hipervigilância, pensando uhum, uhum, em outras coisas. E aí, como é que eu fico vulnerável? Né? Eu não posso ficar, uhum, né? Eu não posso ser vista como vulnerável. E aí eu acho que também tem a parte histórica da mulher negra crescer vendo a mãe, a avó, meio que sofrer calada, meio que não falar sobre isso, né? Porque tem a coisa internalizada do não, isso é bobagem. A gente não tem tempo para isso, né? Eu brinco que tem um jargão aí que as pessoas falam, não, negão isso, mas tem a negrona também, a negrona, imagina, eu sou negrona, né? uhum. Que é um jeito de se proteger, né? Então, Proteger. eu, é, eu acho que a ideia da gente ver outras gerações nossas passarem essas fases aí, meio que no silêncio, acaba afetando, né, muitas mulheres negras passarem essa fase no silêncio também, né? Então é quase que uma herança do silêncio, sabe? Uhum, Então eu acho que tem que ter muita abertura assim para uma mulher negra começar a falar dessas sensações, né? E muito por conta dessa vulnerabilidade, dessa fragilidade, de estar acostumada a não ser vista, né, do mesmo jeito que outras mulheres. E uhum, aí eu vou dar um exemplo que não tem a ver com menopausa, mas que eu acho que dá para a gente entender bem como isso funciona, né? uhum, Antigamente as mulheres que faziam cabelo, né? Então faz trança, enfim, mega hair e tudo mais, né? Elas tinham que tirar o cabelo, né? Se elas chegavam no hospital, tem uma coisa super violenta, assim, de cortar mesmo, de passar máquina no cabelo, se é uma emergência e tudo mais. Que falam que dá uma corrente elétrica e tal. Mas essa história meio que já caiu por terra. Mas uhum. isso continua acontecendo. Ok. Agora, tem muitas mulheres brancas que também usam mega hair. Só que não dá pra ver, Uhum. né? Sim, sim. Então, assim, olha que complicado, olha que delicado, né? Porque imagina que você está numa situação, se você está no hospital, se você, Uhum. né, enfim, está numa condição de vulnerabilidade. E aí Uhum. imagina alguém que vem e fala para você, você tem que tirar o cabelo, ou então assim, passa a máquina porque Máquina. você não, sabe? Olha Nossa, isso, olha o tamanho da violência, é. né? Então é isso assim, esse cuidado não existia e até hoje não existe, Uhum. né? Então, como que a gente faz? Né? Uhum. Como que a gente faz? Como que uma mulher negra se vê, né, falando disso para de repente uma outra? E aí eu estou falando da questão médica mesmo, da questão clínica. Uhum. Se nem no básico ela é vista, né? Uhum. Sim. Então, é uma questão super delicada, né? É, é, é uma coisa de pertencimento para ela se sentir tranquila para poder, assim, segura para poder falar sobre tal tema. Uhum. Como eu disse, que já para suíças é outra história. Para suíças elas se sentem invasivas. Tá. Uhum. Então elas acham que você já aconteceu de um grupo de que eu estou ali dando um workshop em alemão, todas falando alemão, mas tem algumas estrangeiras. Então eu tinha no grupo há pouco tempo atrás agora uma croata. E ela Uhum. fala, ela conta tudo, ela fala do libido, blá, blá, blá. E eu percebi, eu fico só observando as suíças, elas fazem assim. Elas não querem discutir, elas não querem Ah, saber o teu libido, elas não querem entrar, porque é muito invasivo para elas. Aí é uma coisa uhum. cultural, né, mesmo. Sim, uhum, Então sim, sim, não, com certeza. De tem, acordo com o lugar que você está, né? uhum, Você responde
de uma maneira diferente, né? Uhum, E aí eu acho que até isso dá pra gente falar da menopausa, porque, no uhum, geral, as pessoas pretas, elas vão tentando se encaixar, né, uhum. num lugar que às vezes elas não se sentem pertencentes. E só isso já gera um super É, estresse, né? Porque aí você fica ali, não, será que eu vou falar disso? Que isso e aquilo, né? uhum, Será que eu vou ser validada se eu falar que eu sinto assim, eu sinto assado, né? uhum. É. Ô, Marjorie, me fala uma coisa. Existem saberes ou formas de cuidados, de cuidado nas culturas afro que podem nos ensinar algo sobre como atravessar essa fase da vida, essas mulheres de uma forma mais leve e consciente? Claro, você traz essa coisa que a mulher negra, pelo todo o histórico dela, a história, a experiência de vida, ela se torna uma rocha. Ela tem que aguentar tudo, ela Uhum. tem que ser, mas tem alguma forma de cuidado especial que traz para que ela, de alguma forma, é como ó, se fosse a válvula de escape, né? Para que ela tenha isso de uma forma mais leve. Sim, tem, e eu acho muito legal falar sobre isso, Hum, sem querer transformar ali a cultura, de repente, afrocentrada em uma receita pronta, mas existe uma relação, né? é, ou posso falar assim, uma tradição, né? uhum, é, da gente escutar as pessoas mais velhas, né? Quando a gente fala, né, da cultura afro, né? Ou, uhum, enfim, a gente pode até falar um pouquinho de psicologia afrocentrada também, mas essa coisa do sentar, de conversar, de falar com as pessoas mais velhas, né? De entender a sabedoria de uma pessoa mais velha, né? É, e isso vem muito da escuta, né? Então, assim, tem alguém que está te escutando de verdade, né? uhum, Então, esses momentos, né, são momentos que eles são super importantes, né, para as pessoas negras e pensando ali num cuidado, uhum, olhando para a parte, né, afrocentrada. E aí, assim, tem a escuta, tem a comida, né? Tem a questão uhum. espiritual, tem a questão da dança, né? Os É, rituais, né? isso, os rituais. Até a questão do cabelo, né? Às vezes, quando a gente vê filmes e tal, que vê aquela senhorinha fazendo o cabelo ali das Hum, meninas mais novas, e existe uma troca, né? hum, E a gente fala numa troca de saberes mesmo, né? Então, eu diria que é muito dos rituais, assim, sabe? É, eu acho que, apesar das mulheres negras terem sido ensinadas, assim, a resolver as coisas sozinhas, uhum, também existe ali uma coisa super importante na cultura afrocentrada, que é o cuidado coletivo, né? Então, passar uma fase difícil e conseguir falar com outras mulheres, mulheres mais velhas, né, que passaram aí por outras situações e que às vezes não é sobre conselho, sabe? Não é sobre aconselhamento, é uhum. sobre escuta, Escuta. né? Ah, Então, eu acho que é isso, assim, é o grupo, né? Essa parte do coletivo, né? Quando a gente fala da cultura afro, ela é super importante, né? uhum, E aí eu acho que talvez isso possa ajudar uma mulher que está ali começando ou que está, né, na fase aí da menopausa, olhar para a menopausa sem ser como um fim, assim, sabe? É o fim uhum, das coisas, mas talvez como um momento onde ela vai se reorganizar, assim, sabe? uhum, E aí eu acho que, né, então essa coisa do coletivo ajuda bastante, né? Que é ali a coisa mais importante quando a gente fala da cultura, né, afro, né? uhum. É muito interessante isso que você traz, porque é sabedoria, né? Você Uhum, escutar a mulher mais velha. Eu sempre faço um link com a história das baleias orcas, porque a hum, baleia orca, apesar de ser um golfinho, mas ela tá como baleia,
A baleia orca é um mamífero que entra na menopausa. Uhum, E o grupo entende, quando essa mulher entra na menopausa, que ela deixou de procriar. Ponto. hum, Ela uhum, passa a dirigir o grupo, porque ela traz toda a sabedoria e a experiência. uhum, Então, isso que você traz é muito interessante, porque uma pessoa mais velha traz toda uma experiência, uma sabedoria que a de 30 anos não tem uhum, ainda. É a vida que traz isso pra gente, né? É muito, sim. é muito interessante. E eu acho que é legal falar disso porque o mundo, a sociedade, está na contramão disso, né? Ah, Uhum, não tem importância mais que as pessoas mais velhas falam isso. E eu entendo que assim, a gente tem avançado em relação a estudos, então coisas que a gente, uhum, né, enfim, que as nossas mães, que as nossas avós, né, os nossos, vamos colocar assim, os nossos ancestrais faziam, uhum, hoje a gente olha de maneira diferente, porque, né, existem estudos que comprovam que fazer uma coisa de um jeito ou do outro tem mais eficácia. Mas isso não significa que a experiência de uma pessoa mais velha, que a sabedoria dela não sirva de nada, né? uhum, E por isso que a gente, quando a gente olha assim para os povos africanos, tem muito essa coisa do respeito à pessoa mais velha, e não é um respeito hierárquico, sabe? uhum. É um respeito da. Tá. Pode até se tornar hierárquico, mas não é sobre hierarquia, é sobre sabedoria, de olhar para aquela pessoa, escutar o que ela tem para falar e, peraí, né? Uhum. Então, é, 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 assim, é bem bonito de se ver, sabe? É como a cultura na Índia, né? Quem cozinha, prepara os alimentos para a família, é a avó, aí vem a mãe, aí vai, né? É uma hierarquia, mas é como você fala, não hierarquia no termo, é sabedoria, porque ela traz toda Aham, a sabedoria e vai passando de gerações a para a gerações. geração. Uhum. É, É, eu fiquei pensando como se fosse uma herança, né? É uma herança que é, vai sendo passada, né? é bem isso. Agora, a gente sabe que a mulher, quando imigra, imagina, ela imigrou, uma mulher negra, e ela entra na Uhum, perimenopausa, são tantas coisas juntos, porque quando a gente migra, o nosso olhar é para fora. A gente está uhum, adaptando o filho na escola, se adaptando à cultura, é uma nova língua. Até fazer compra no supermercado, eu vi na China como eu sofria. Eu não, uhum. né? Então aquele Que é olhar cada para coisa. fora. É. Então, Uhum, no caso de uma mulher negra, que ela já vem com essa ancestralidade, a história de ela tem que funcionar, ela tem que prover, ela tem que ser a forte, uhum. a coisa fica ainda mais pesada, né? E Fica, aí, fica. aí eu te pergunto, a mulher quando entra nessa fase da perimenopausa, mexe muito com o emocional, porque ainda tem aquela Uhum, coisa que a menopausa os ovários diminuem a produção de hormônio e tal, mas na realidade começa no cérebro. Então uhum, tem muito impacto emocional, que são os sintomas invisíveis, né? Que é aquela uhum. mulher tá triste, aí ela fica com sentimento de culpa porque ela tá triste, porque na realidade tá tudo bem. Nessa linha do emocional, você percebe na sua clínica que para as mulheres negras os impactos são mais fortes ou são específicos para esse grupo? Eu acho que sim, né? Eu percebo. É claro que cada mulher, né, Hum, vive esse período de um jeito, né? Mas tem algumas questões que vão aparecendo com mais frequência, assim, porque aquele cansaço que costuma surgir não é só físico, né? É né? emocional, né? É, e aí, quando a gente pensa numa mulher, né, que tá, de repente, há anos tentando dar conta de tudo, protegendo todo mundo, tentando sustentar, sei lá, família, trabalho, casamento. Aí, assim, vamos pensar numa mulher imigrante que
muitas vezes tem que se provar, né, em relação Uhum. à carreira, à língua, enfim. São tantas coisas, né, que a gente tem que fazer quando a É. gente está em outro país, e as coisas acabam ficando mais intensas, né? Tem uma coisa super importante que é a rede de apoio, né? Que, Uhum. que você não tem, né? Pelo menos num primeiro momento você não tem, né? Uhum. E aí, de novo, né? A questão médica, de repente, será que o médico vai entender que o que eu estou trazendo tem uma coisa cultural, ou que tem a história, né? Enfim, da minha vida, né? Uhum. É, É. então, eu acho que junto com tudo isso, a mulher imigrante, negra, então que são vários estágios aí da Sim. vulnerabilidade, eu acho que ela tem também uma dificuldade, assim, de reconhecer o próprio corpo dela, sabe? O que eu tô sentindo? Isso tá sempre ligado às outras coisas que eu tenho que fazer, né? Então, é Uhum. difícil. Eu tenho tanta coisa ali fora que como é que eu vou olhar aqui para dentro, para essas mudanças do corpo, É. né? Então, eu, de repente, jogo tudo ali para a pressão do dia a dia, né? Uhum. Então, assim, é uma panela de pressão de verdade, né? Mas muitas vezes eu, enquanto profissional de saúde, vou precisar mostrar para aquela mulher que alguns sintomas que ela tem ali, né, enfim, sei lá, de irritabilidade, de estresse, do próprio cansaço, Uhum. é, não são só relacionados ali ao dia a dia, né? Então, assim, vamos olhar para o corpo, vamos ver o que você está sentindo agora enquanto você está falando isso. Por que você estava sentindo isso antes? Eu gosto sempre de falar assim para as mulheres, quando elas começam a falar muito de irritação, isso, aquilo, eu sempre pergunto: você já foi ao médico? Né? Vamos olhar para a parte física, porque isso dá uma ajudada, né? Mas aí, às vezes, a gente entra nessa barreira, né? Que é a barreira do será que aquele médico está atento a isso? Uhum. Será que naquele país que aquela pessoa está morando, Uhum. eles olham para isso com esse olhar? Né? Eu Uhum. acho que especificamente para nós brasileiros, brasileiras, né, no caso, eu, eu falo isso com uma dorzinha, tá? Nós somos muito mal acostumadas no Brasil. Uhum. Independente de se você tem um plano de saúde ou se você não tem. Porque a Uhum. gente pode falar muitas coisas, né? Até nós que moramos fora, mas o SUS funciona, né? De um jeito que a gente não vê em nenhum lugar do mundo, né? Uhum. Enfim, mas essa é uma outra pauta. Então, assim, Outra. tenha o cuidado preventivo, né? E aí fora a gente não tem esse É. cuidado preventivo, né? Então é tão difícil, às vezes, você chegar no médico e, mas eu preciso desse exame, eu preciso desse exame, eu preciso desse exame. Então, assim, as coisas ficam mais complicadas, né, para Uhum. todas as mulheres. E aí junta ali, de repente, com uma mulher que está trazendo uma história de sofrimento, uma história de não cuidado. Então, assim, as coisas realmente ficam mais intensas, né? É. Isso aí, o que você falou, eu senti na pele. Porque a gente Uhum. vem com aquela. Tá gravado no sistema a cultura brasileira, né? Uhum. Que no Brasil você tem opções se você quiser fazer os exames, se você quiser fazer uma reposição hormonal, Uhum. ou tem até uma pastilhazinha que vai te ajudar na insônia, aqui, tá, tá, tá. E quando eu percebi que alguma coisa estava acontecendo e eu fui aqui no médico de família, eu queria fazer exame para eu ver primeiro. Uhum. Eu saí de lá, Marjorie, assim, eu não sabia se eu chorava, eu saí totalmente perdida, confusa. Por quê? Eu não tive acolhimento, eu não tive informação e eu tive Uhum. um banho de água fria, que ele virou para mim, ainda mais em alemão, que fica mais duro ainda, né? Ainda. Uhum. Uhum. Também tem isso, né? É isso. E aí ele falou para mim, a senhora tem que aceitar que faz parte da vida. A senhora está ficando velha. E não Que tem doido, né? necessidade de fazer nenhum exame. Eu saí de lá num silêncio que eu, assim, Uhum. então é isso, é muito.
a mulher que imigra ainda tem mais essa demanda para trabalhar, porque muitas vezes os sintomas o estresse da imigração é, eles são confundidos com a perimenopausa. E aí você não Uhum. liga, porque você está olhando para fora, você não atena que aquilo é, Sim. né? É uma loucura mesmo. Ô, Marge, na sua opinião, o que que os profissionais de saúde mental, em geral, né, precisam compreender melhor para cuidar de mulheres negras nessa fase da vida? Eu acho que é importante ter a sensibilidade para entender que não é só sobre o corpo, né? É Uhum, sobre uma história, né? Uma história que muitas vezes fica invisível, né? É sobre acesso à saúde. Será que essa mulher teve acesso? Será que ela não teve? Né? É sobre a forma com que ela olha para o corpo, porque tem uma coisa importante aí, que é essa coisa da sexualização da mulher, da hipersexualização da uhum, mulher negra, às vezes faz com que ela queira se esconder, né? E aí, se eu me escondo, eu não olho. sim. Né? Então eu acho que é esse olhar mais sensível de entender que de repente essa mulher ela vai se esconder um pouco mais, né? Ou pode se esconder, né? Porque a gente está falando aqui num contexto geral, pode se esconder um pouco mais por conta da história de vida dela. Então Uhum, talvez esse profissional vai ter que ser sensível, vai precisar ser sensível para conseguir de fato chegar e entender o que essa pessoa está sentindo, né? uhum, É, os profissionais de saúde, eles precisam estudar, assim, sobre racismo, a influência do racismo na saúde mental de uma maneira mais séria, assim, porque não dá para a gente tratar essa questão racial como detalhe, né? Porque uhum, é, é uma coisa que afeta muito, né? A autoestima, enfim, o autocuidado, afeta tudo, né? A própria confiança, né, é afetada, né? uhum, Então eu acho que essas são as coisas mais importantes, assim, né? uhum, É, esse profissional precisa ter um olhar mais cuidadoso, considerar questões raciais, que é importante, e perguntar mais e deduzir menos. É uma coisa super importante, né? e- Tentar entender, né? uhum. Sem tirar conclusões, né? Uhum, é. Deduzir menos, quando você fala, é. A menopausa, essa fase, é uma fase que a gente traz muitos lutos simbólicos, né? Uhum, É a fertilidade, é o corpo que está mudando, é a energia, enfim, são vários lutos simbólicos, papéis, né? Às vezes você uhum, está, é uma carreira que você está deixando ou está diminuindo, enfim. Então, a menopausa nos traz esse olhar para dentro e nos uhum, convida à consciência, né? A ter a consciência. E na sua visão, o que que você acha quais são as histórias que ainda estamos evitando encarar quando falamos do corpo feminino? uhum. Eu acho que muitas vezes a gente evita encarar que as pessoas não foram cuidadas da mesma forma. Então, assim, Uhum, a gente fala do corpo feminino, assim, como se ele fosse uma coisa universal, né? uhum, Mas na verdade não é, né? Porque o corpo da mulher branca, da mulher negra, da mulher indígena, da mulher que de repente, enfim, teve um asiática. trauma, isso, a mulher imigrante, né? Uhum, Uma mulher que sofreu violência, né? Elas vão chegar na menopausa de uma maneira diferente, com histórias diferentes, uhum, sim. né? É, então, eu acho que o que ainda é evitado, né, essa questão de a mulher que aprendeu que tem que cuidar do mundo, mas não aprendeu a ser cuidada, né? Tem um exemplo que é muito, né, bobo, mas que faz sentido, assim, que é a mulher, né?
Eu sei que tem uma questão prática nisso, mas no geral, o que que as mulheres fazem? Elas arrumam a criança, arrumam a coisa do marido, arruma, e aí depois que vai se arrumar. E aí o que acontece? A mulher tá sempre atrasada, ou então foi meio que, sabe, não do jeito que ela queria, Sim. né? E eu sei, gente, eu entendo que tem questões práticas nisso, né? Arruma a criança, aí depois, enfim, tem, mas isso é fruto do patriarcado, né? E de como a gente aprendeu a olhar, né? Para essa nossa responsabilidade, assim. Então, acho que essa coisa de cuidar de todo mundo e não cuidar, de a gente não ter sido ensinada a cuidar da gente, eu acho que é uma coisa que a gente precisa olhar, né? E se eu for falar especificamente da mulher negra, eu acho que é olhar para a história de dor, né? Que muitas vezes foi e é desacreditado, né? Uhum. É. É, é bem isso mesmo. A gente, na nossa lista de prioridades, a gente sempre está lá embaixo. Primeiro vem o filho, o Uhum, marido, o passarinho, o cachorro, o gato. A nossa geração é uma geração que está cuidando dos pais, ainda tem os pais. E aí você uhum, vem na lista lá embaixo, o que nesse momento a menopausa pede para usar o que as aeromoças falam nos aviões, né? Coloque a máscara primeiro em você e para depois. depois, é, porque se você Uhum, não está bem, você não consegue ajudar. Mas a uhum, mulher vem numa até os 40 anos, mais ou menos, ela tem que funcionar. Então ela vem naquela batida, tá, tá, tá. Filho na escola, vai trabalhar, corre, vai fazer compra, vai não sei o quê, né. É o momento de para tudo. Por isso que muitas mulheres nessa fase também trazem um desequilíbrio emocional, porque são vários sim, papéis que elas estão tendo que abrir mão. E isso é difícil também. uhum, É muito difícil. sim. E o jeito que o nosso cérebro passa a funcionar também dá É, conta de tudo isso, né? Que de repente a gente demorou anos para construir. E aí, assim, como a gente é afetado assim, de várias maneiras, a gente não consegue, nem no raciocínio a gente consegue mais é, acompanhar, né? é. Por Da isso, mesma maneira. é, por isso que eu sempre falo a importância da terapia. Porque a Uhum, terapia vai te ajudar a enxergar de uma outra forma. Então, eu vejo isso comigo. Eu tenho um filho, o Rafi, e eu sou aquela mãe que sempre fui muito cuidadosa, né, que ele fala pegajosa. Aí eu chamo de cuidadosa, cada um tem um olhar, né? tá É, bom. veio o meu lado italiano ainda, né? Minha mãe era italiana, então. Mas hoje eu me controlo, eu converso comigo mesma. Por Uhum, exemplo, agora em julho ele vai viajar com os amigos e eu já fiquei meio, meu Deus. Não, aí eu converso comigo mesmo, calma. Tudo que você tinha que passar para ele na educação, você passou. A uhum, base está dada. Ele já é um uhum, jovem adulto. uhum. Então, daqui para frente você acompanha, mas quando eu tenho essa conversa comigo, aí eu me acalmo. E é isso, mas Sim. isso é todo um processo que a gente trabalha na terapia, né? A gente precisa olhar de fora, né? A gente precisa desse olhar de fora para entender peraí, por que que eu tô sentindo É, isso? O que que eu tô é, querendo? Então, né, é super importante. E a terapia né, é. é super importante aí nessa jornada, né? De perceber peraí, meu limite é aqui. Esse é meu Uhum, espaço, né? Por exemplo, uhum, no caso específico desse cuidado com os filhos, né? E às vezes até com o trabalho, com o marido, enfim, com quem uhum, for, né? Com é, companheiro, companheira, né? uhum. É, por isso que é assim, no Menopausamente eu trago essa psicoeducação da menopausa, porque a hora que a Uhum, mulher consegue nomear o que ela está sentindo, ela entende, ela volta, por exemplo, para a tua clínica mais tranquila, porque esse tema ela já sabe o que está acontecendo. Aí ela vai trabalhar os uhum. traumas do passado, tá, tá, tá. Então é super importante se permitir também, porque tem isso também. Ela tem que Sim, se permitir, né? sim, É. uhum, sim, sim. Ô Marjorie, tá muito boa essa conversa, ficaria aqui a tarde inteira, Ah, mas, eu também, eu também, eu também. mas eu queria que você falasse qual o conselho
que você daria para essas mulheres negras é, nessa fase de transição do feminino? É mais uma fase do feminino, né? Das três é a terceira fase do feminino, para que elas Uhum. tenham de uma forma mais leve. Qual seria o seu conselho? Você falou da frase da aeromoça, e essa é uma frase que eu uso muito, 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 né? Uhum, A gente precisa se cuidar, né? Primeiro, né? É, não atravesse essa fase tentando provar para o mundo que você é forte. É uma coisa que eu falo muito, sabe? uhum, uhum, É, às vezes a gente não precisa esperar que o nosso corpo, assim, esteja é, pedindo socorro, né, para procurar ajuda, cuidado, né? É, é importante a gente se observar, sabe? Como que eu tô dormindo? Como é que tá meu humor? Como é que estão as coisas, né? Como é que tá minha relação até com o espelho, uhum, né? uhum, É, principalmente para a mulher negra, para a mulher imigrante, que de repente ainda não se sente pertencente a um lugar, é, procurar esses pequenos espaços, assim, com pessoas parecidas, sabe? Pode fortalecer e muito, porque esse espaço, acho que, além de melhorar essa sensação de pertencimento, ele também dá força para enfrentar o mundo lá fora, né? uhum, Então, eu gosto muito das comunidades, né? Então, comunidades imigrantes, comunidades de mulheres negras, comunidades de mulheres amarelas, enfim, uhum. né? Porque isso fortalece a gente Sim. encontra pessoas, encontra ali o semelhante, né? É, e aí a gente de repente tem força, né, para ir num médico, procurar um profissional e falar, não, é isso, aquilo. E por mais que a gente tenha aquele banho de água fria, por exemplo, como o que você teve, você volta lá e aí você conversa com aquele grupo que te fortalece, e aí você, né, tem Uhum, força de repente para procurar uma outra pessoa. E eu sei que, assim, por exemplo, para a mulher imigrante, às vezes, dependendo do lugar onde você está, você não tem escolha. É aquele médico, é o seu médico de sim. família, pronto, acabou. Se ele decidiu que ele não vai te encaminhar para o especialista, acabou. Tem alguns Uhum, lugares que você tem escolha, mas a maioria não tem. Então, como que eu vou buscar informação? Hoje que a gente tem acesso à uhum, internet, a workshops, a coisas que a gente não precisa pagar muitas vezes, né, para ter informação. sim. É, eu acho que às vezes a gente não é ouvida, né? A gente, né, vai em lugares que a gente não tem escuta, e aí a gente vai precisar correr atrás da informação, né? Não é à toa que a gente fala que a informação é poder, né? E eu acho que é isso, ficar com essa imagem mesmo aí do avião, né? De colocar essa máscara de oxigênio primeiro em nós mesmas, né? Por mais que a gente fale, ai, não, mas eu preciso fazer isso, fazer aquilo, ou, né, salvar essa pessoa. Não, a gente tem que primeiro se salvar, porque senão a gente não tem força, né? Uhum, Para cuidar, para fazer, enfim, para uhum, seguir, né? uhum. É muito essas comunidades traz uma força, eu faço isso, o Café Fogacho, que é uma comunidade que a gente se reúne online para ter essa troca. Então você vê até em Isso. rodas de conversa aqui para Londres, que eu já fui, faço aqui, você vê como as mulheres saem mais, ao mesmo tempo que relaxadas, elas saem mais empoderadas. Empoderadas, é? Agora eu Uhum, estou entendendo o que está acontecendo comigo. Esse final de semana uhum. foi o show da Shakira no Rio de Janeiro, e uma frase que ela falou que eu achei maravilhosa, que eu sou muito eu. Para mim é isso, é exatamente o que você falou. E ela fala: a mulher sozinha, ela pode ficar muito vulnerável. Agora, Uhum, mulheres em grupo são imbatíveis. É isso, né? uhum, É a gente sim. trazer essa força, né? Uhum. Muito bom. Que é estar em comunidade, né? Estar em comunidade Tá. é super importante. É, E escolher também a comunidade, né? Porque às vezes claro. o ambiente que a gente está, né, não está fortalecendo e a gente ficar atenta a isso também é importante, né? Para Esse é não o. né? Eu acho que é uma coisa importante para a gente não invisibilizar É, essa, sabe?
para mais não. alguma coisa, assim, sabe? Exatamente, porque se estiver numa comunidade que vai te deixar mais frágil, não vai funcionar, vai te jogar para Uhum. baixo. Eu acho que é super importante isso que você traz, uma comunidade que você caminhe junto e Fortaleça, né? Que te te fortaleça, que fortaleça, traga coisas positivas, né? Que você realmente se sinta pertencente, né? pertencente. Muito bom, Marjorie, queria te agradecer. Vou deixar aqui uma mensagem para o nosso ouvinte. E quem está nos ouvindo, que essa conversa nos lembre que falar da saúde da mulher é também escutar histórias, reconhecer as vivências e incluir Uhum. vozes que historicamente ficaram silenciadas. Te agradeço muito, Marjorie, e a todos que vão nos assistir e até a próxima com um tema ainda mais interessante para o nosso canal. Muito obrigada. Um beijo para Obrigada a você. você pelo convite e um beijo para todos vocês que estão ouvindo e para você também, Su. Obrigada, beijo.